Fala torcida do Flusão. Estamos de volta com novas notícias do nosso tricolor das Laranjeiras. Deixe seu like, se inscreve no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no clube. A seguir teremos 3 notícias sobre o Fluminense. Fique até o final porque a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Fábio é mais do que um goleiro. Ele é um símbolo de resistência, dedicação e amor pelo futebol. Aos 45 anos de idade, o camisão do Fluminense segue provando que o tempo não é um inimigo, mas sim um aliado para quem sabe respeitar a carreira, cuidar do corpo e viver intensamente a paixão pelo esporte. Enquanto muitos acreditavam que a posição de goleiro exige um limite de idade inevitável, Fábio mostra que é possível escrever uma história única e manter-se competitivo mesmo quando os números no documento de identidade parecem dizer o contrário. Na última terça-feira, o ídolo tricolor comemorou mais um aniversário. Mas, ao invés de pensar em aposentadoria, Fábio segue acumulando conquistas e estabelecendo marcas que já o colocam como uma verdadeira lenda viva do futebol brasileiro e mundial. No gol do Fluminense, ele não apenas é titular absoluto, como se mantém como peça fundamental de uma equipe que sabe confiar em sua segurança, experiência e, principalmente, sua liderança. Não é exagero dizer que cada partida disputada por ele já entra automaticamente para a história. No último domingo, contra o Botafogo, Fábio atingiu um marco que poucos poderiam imaginar ser possível: 1.400 partidas oficiais na carreira. Nenhum jogador no planeta alcançou esse feito antes. Ele ultrapassou o lendário inglês Peter Shilton e continua ampliando essa marca que dificilmente será superada por outro atleta. É o tipo de recorde que enche de orgulho qualquer torcedor que veste as cores do Fluminense, porque significa que temos, embaixo das nossas través, um verdadeiro patrimônio do futebol. A cada defesa, Fábio mostra que não vive apenas de experiência. Ele se mantém em alto nível físico e técnico, com reflexos apurados e uma leitura de jogo impecável. O torcedor tricolor sabe que, quando a bola parece perdida, existe sempre a chance de o camisão salvar a equipe com aquela intervenção milagrosa. É exatamente essa confiança que o faz ser tão respeitado pelos adversários e tão amado pelos companheiros e pela torcida. O contrato renovado até 2026 é mais um capítulo dessa trajetória que parece não ter fim. Com isso, Fábio ainda poderá estar defendendo o gol tricolor aos 48 anos. Algo inimaginável para muitos, mas totalmente plausível para quem acompanha a dedicação e a seriedade com que ele encara cada treino e cada partida. Não se trata apenas de longevidade, mas de qualidade. Ele não está apenas presente, ele é decisivo, fundamental e absolutamente necessário para o time. Muitos poderiam pensar que um goleiro com essa idade estaria em campo apenas para fazer número ou cumprir papel de mentor dos mais jovens. Mas Fábio vai além. Ele é, sem dúvida, um dos melhores do Brasil na posição, temporada após temporada. Poucos conseguem aliar experiência e performance como ele. O torcedor do Fluminense enxerga no seu goleiro uma figura que representa garra, disciplina e a certeza de que sempre dará o máximo pelo clube. E o que mais impressiona é como ele continua colecionando recordes. Não são apenas os números que chamam a atenção, mas a forma como ele encara cada meta como um desafio pessoal. A marca de 1.400 jogos, por exemplo, é algo quase inacreditável, e o fato de ser alcançada em um momento em que ele ainda atua em alto nível transforma tudo em uma espécie de fábula do futebol. O Fluminense se orgulha de ter em seu elenco um jogador que já pode ser chamado de lenda. Poucos times no mundo possuem um atleta tão duradouro e, ao mesmo tempo, tão relevante dentro de campo. Fábio não é apenas um goleiro veterano, ele é um verdadeiro guardião da história recente do clube. E cada vez que entra no gramado, o torcedor sente que está diante de alguém que desafia não só o tempo, mas também a lógica. O sorriso sereno, a calma diante das pressões e a explosão de reflexos quando a bola exige o máximo dele são características que definem sua essência. Aos 45 anos, muitos diriam que é hora de parar. Mas para Fábio, o tempo virou apenas mais uma estatística a ser quebrada. Ele transforma aniversários em celebrações de resistência, e cada jogo em um testemunho daquilo que a paixão pelo futebol pode fazer. Como torcedor do Fluminense, é impossível não se emocionar ao ver um ídolo desse tamanho ainda vestindo a nossa camisa, defendendo nosso gol e escrevendo páginas que ficarão marcadas para sempre na história do clube e do futebol mundial. Fábio não é apenas um jogador, é uma lenda que se reinventa, supera barreiras e mostra ao mundo que o impossível pode ser apenas questão de acreditar. Vamos à segunda notícia. O Fluminense encerrou nesta terça-feira, no CT Carlos Castilho, a última sessão de treinos antes de encarar o Sport em Recife pelo Campeonato Brasileiro. O ambiente no clube é de confiança após a vitória consistente por 2-0 sobre o Botafogo, mas todos sabem que será necessário manter o foco para buscar mais 3 pontos fora de casa.
A preparação contou com ajustes importantes no setor defensivo, já que o time terá mudanças significativas para a partida desta quarta-feira. O grande desfalque será Thiago Silva, que não viajou com a delegação. O zagueiro deixou o clássico contra o Botafogo com dores no músculo adutor da coxa direita e, por precaução, ficará fora do confronto. A comissão técnica optou por preservá-lo, priorizando a recuperação total para que ele volte com toda a segurança e sem riscos de agravar a situação. É uma ausência que, sem dúvida, será sentida, porque Thiago Silva não é apenas mais um jogador, ele é um símbolo dentro de campo. A experiência dele é algo que poucos atletas conseguem transmitir. Mesmo em um elenco qualificado, a liderança e a leitura de jogo de Thiago fazem diferença. Ele organiza a defesa com naturalidade, antecipa lances que muitos nem percebem e ainda mantém uma regularidade impressionante para alguém que já tem uma carreira tão longa. Como torcedor do Fluminense, é um privilégio ver um jogador do nível dele vestindo novamente a nossa camisa, representando a mesma paixão que carregamos nas arquibancadas. Mesmo fora da partida, a presença de Thiago Silva se faz sentir. Ele é o tipo de atleta que influencia até quando não está em campo. Seu exemplo nos treinos, a forma como orienta os mais jovens e a tranquilidade que transmite são fundamentais. Não é à toa que zagueiros como Inácio e Freitas têm conseguido crescer de produção. Eles sabem que estão ao lado de uma verdadeira referência mundial, alguém que já viveu todos os cenários possíveis no futebol e que pode passar conselhos valiosos. Para o duelo contra o Sport, a expectativa é que Inácio forme dupla de zaga com Freitas. É uma responsabilidade grande, mas também uma oportunidade para mostrar que o grupo tem opções confiáveis. O adversário certamente vai tentar se aproveitar da ausência de Thiago, mas a confiança é de que o sistema defensivo vai se manter sólido. A vitória no clássico contra o Botafogo trouxe um ânimo ainda maior, e isso pode ser determinante para sustentar o bom momento. Thiago Silva, no entanto, merece destaque especial. Muitos torcedores, assim como eu, sempre sonharam com o retorno dele. A identificação com o clube é algo que não se explica, é uma ligação construída desde os primeiros passos dele no futebol profissional. Ver um jogador desse patamar mundial, que conquistou tudo o que poderia conquistar, voltar para casa e vestir novamente o uniforme tricolor é motivo de orgulho. Ele não precisa provar mais nada para ninguém, mas mesmo assim mostra em campo uma dedicação que emociona qualquer tricolor. Sei que será estranho ver o Fluminense sem ele nesta quarta-feira, mas também é reconfortante saber que está sendo preservado para voltar ainda mais forte. É um atleta que entende a importância do próprio corpo, que se cuida, que respeita os limites físicos e que, justamente por isso, conseguiu ter uma carreira tão longeva. Thiago é o tipo de jogador que sempre será lembrado como exemplo dentro e fora das quatro linhas. No CT, os treinos mostraram um time motivado, ciente da responsabilidade e preparado para encarar as dificuldades da Ilha do Retiro. A ausência de Thiago Silva pode até pesar, mas a confiança de todos é que o espírito de luta e a união do elenco vão falar mais alto. E nós, torcedores, seguimos orgulhosos de ter um ídolo como ele, um verdadeiro emblema da defesa tricolor, alguém que sempre honra nossa camisa. Agora vamos à terceira notícia. Quando Luiz Ubeldia chegou para assumir o comando do Fluminense, muitos já esperavam um impacto imediato, mas confesso que ele conseguiu surpreender até os mais otimistas. Logo na estreia, no Maracanã, contra o Botafogo, ele mostrou não apenas competência, mas também paixão e entrega, algo que contagia o torcedor. O momento em que ele se ajoelhou no gramado para comemorar o segundo gol foi emblemático, como se dissesse a todos nós que não estava aqui apenas para cumprir uma função, mas sim para viver intensamente cada segundo dessa história que o tricolor escreve a cada jogo. O treinador trouxe uma nova energia para o time, e desde então, tem deixado claro como enxerga o futebol. Zubeldia pede que a equipe valorize a posse de bola, que saiba trabalhar o jogo com paciência e inteligência, mas sem abrir mão da objetividade. Ele não quer que o time toque de lado por tocar, ele quer construção com propósito, seja através dos lançamentos em profundidade pelas pontas ou pela criação de jogadas no setor central, onde jogadores como Martinelli e Lucho Acosta se tornam fundamentais. Esse equilíbrio entre cadência e agressividade é o que dá identidade ao que ele propõe dentro de campo. Contra o Sport, no jogo de hoje, a expectativa é que Zubeldia mantenha a mesma postura da estreia. Ele orienta o time com intensidade do primeiro ao último minuto, mostrando a todo momento que não é um técnico que se limita à prancheta. Ele vive o jogo, gesticula, grita, vibra, incentiva e até chama a atenção quando precisa. O torcedor percebe que há ali um treinador que acredita no elenco e que sabe extrair o melhor de cada jogador. Essa conexão entre técnico e time é visível, e isso cria uma confiança que transborda para a arquibancada. Não dá para ignorar o impacto psicológico da estreia.
Aquela vitória por 2-0 sobre o Botafogo encerrou um jejum incômodo em clássicos. Foi mais do que 3 pontos, foi uma injeção de ânimo, um recado de que o Fluminense não se encolheria diante de desafios e que, com Zubeldia à frente, a mentalidade vencedora teria que prevalecer. E não é apenas sobre o resultado, é sobre a forma como a equipe se portou em campo. O time teve segurança, organização e, principalmente, confiança para jogar. Zubeldia parece ter entendido rapidamente o espírito do Fluminense. Ele sabe que o torcedor valoriza não apenas a vitória, mas a entrega, a garra e o respeito à camisa. Sua forma de trabalhar mostra que ele não busca atalhos, que acredita em treinos intensos, em disciplina e em dedicação. E é exatamente esse perfil que encaixa com a tradição do tricolor, que sempre foi marcado por times aguerridos, mas ao mesmo tempo técnicos e inteligentes. O mais impressionante é como ele equilibra o lado emocional com o estratégico. Sua comemoração ajoelhado no Maracanã não foi apenas emoção, foi também uma maneira de mostrar ao elenco que cada conquista, por menor que pareça, precisa ser celebrada como algo grandioso. Isso motiva e fortalece o grupo. Ao mesmo tempo, ele não perde foco nos detalhes táticos, exigindo movimentação constante, triangulações rápidas e aproximação entre os setores do campo. É nítido que Zubeldia é um bom treinador e que tem tudo para escrever uma história marcante no Fluminense. Ele demonstra segurança em suas ideias, mas também flexibilidade para adaptar o time conforme o adversário. Essa combinação é rara e valiosa. Como torcedor, sinto que o clube está em boas mãos e que podemos esperar muito mais do que boas atuações. Podemos esperar um time competitivo, vibrante e que honra o manto tricolor a cada jogo. Deixe a sua opinião nos comentários e, saudações tricolores!